Boa tarde, estamos aqui hoje entrevistando o professor e escritor Joel Rufino sobre o sistema de cotas raciais que começou em 2004 na Universidade de Brasília e hoje já representa mais da metade das universidades federais no Brasil. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre o sistema de cotas raciais e por quê. Então, eu sou a favor das cotas raciais, assim, em geral, no atacado. Agora, no varejo, no casa a casa, eu não sou tão a favor assim. Como toda lei, ela é boa para muitos e é ruim para outros. Nenhuma lei tem uma unidade grave toda. Então, em geral, eu sou a favor das cotas, mas ressalvo isso. E em detalhes ela pode ser injusta no outro. E por que eu sou a favor dela? Eu sou a favor porque a democracia brasileira só avançou até hoje porque os grupos que reivindicam são atendidos. E a reivindicação de cotas na universidade, no serviço público, é uma reivindicação de grupos negros, organizados, de luta contra o racismo, que é muito antiga. Não começou ano passado, começou há 10 anos. O movimento negro no Brasil tem aproximadamente 100 anos. Logo que foi proclamada a República, já houve as primeiras organizações negros jornalistas, profissionais liberais que lutavam pela igualdade de oportunidades. Então essa reivindicação é centenária. Só por isso ela mereceria respeito. E qual é o objetivo dessa reivindicação? É tornar a democracia brasileira melhor. Porque afinal a democracia o que é? É um sistema, um regime, uma situação em que todos os grupos possam apresentar suas reivindicações e perder ou ganhar em embates com outros grupos que são claros. Então a reivindicação das cotas torna a democracia brasileira melhor, dá voz a gente que pede isso há muito tempo. Não é uma pessoa, duas coisas, é muito organizado. Bem, agora, essa é a razão para ter melhor para a democracia brasileira. Bom, mas acontece que algumas pessoas não negras acabam prejudicadas. Já houve o caso, por exemplo, de dois irmãos que um conseguiu se beneficiar do regime de cotas e o outro não conseguiu, eram irmãos. Né? Então, houve ali no caso uma pequena injustiça com aquele que não foi contemplado, como o irmão foi. Então, para mim, para ele foi grande. Ele se sentiu muito injustiçado. Bom, se eu conversasse com esse rapaz, por exemplo, que foi prejudicado, se sentiu injustiçado, eu diria para ele, olha, na vida, seria eu um velho, falando como jovem, né? Eu diria, olha, na vida, primeiro a gente perde o bom. Segundo, o jovem, por princípio, tem que ser generoso. Ele não pode ser individualista, pensar que como eu fico individualmente, essa lei não presta, ou essa decisão não presta. Ele se divide, deve se dividir. De um lado, individualmente prejudicado, e de outro, se ele é um democrata, se ele quer que a sociedade brasileira melhore, ele deveria concordar no sistema de cotas. O sistema de cotas, assim, por outras palavras, é como uma corrida de fundo, de maratona, e nem todos partem do mesmo ponto. Uns partem à frente, outros partem atrás. Os negros sempre partiram atrás, por razões históricas. Tem muito negro que não quer saber de estudo, mas tem muito que quer, e dada a sua condição social, dado o fato de ser escravos, gente que não está tudo nada, muito próprio corpo não tem. Essa
pessoas concorrem atrás da gente, elas partem de atrás da gente. E o Estado democrático, não o Estado autoritário, o Estado democrático, ele tem a visão de intervir nessa desigualdade de oportunidades. E intervir como um falando de oportunidades. Então o sistema de cotas é uma igualdade de condições para concorrer. Isso eu sou a favor. Mas ressalvando sempre aquilo que disse, que pequenos estados vão vitimar por esses problemas, injustiçar algumas pessoas. Sim, entendo. O senhor disse que é a favor, então, do atacado, mas do varejo, né, naquelas individualidades, nem tanto assim. Existe, por exemplo, na UERJ, o limite de um limite social para que essa cota racial seja válida, assim, um limite financeiro que vai comprovar que aquele negro, pardo ou índio, os grupos que estão sendo beneficiados por essa cota, realmente estejam naquele grupo de risco, né, que é aquele grupo que historicamente se espera que esteja partindo de trás, pela condição social, pela condição, enfim, de que se serem, mas de repente não estão, de repente pode provir de uma família rica, pode ter tido as mesmas oportunidades que um outro branco, por exemplo. Então, você acha que esse sistema de impor um limite financeiro, não se discutindo agora aqui qual seria esse limite, mas havendo esse limite financeiro, poderia qualificar ainda mais esse sistema? Eu acho que melhoraria muito. Esse é um aspecto que a lei precisa ser corrigida. Primeiro, eu acho que essa lei não vai durar muito, ela é provisória. Até se atingir, como nos Estados Unidos, por exemplo, uma certa igualdade de oportunidades. Então, ela não é permanente. Segundo, a renda tem que ser levada em conta. Eu vou contar o caso da minha filha. Minha filha é médica e queria prestar um concurso para o Estado. Uma vaga de médico público para o Estado. E ela me disse, eu vi no regulamento, que tem uma cota para negros. Eu disse, não, se você quiser esse serviço, basta levar o retrato do seu pai. Aí ela disse, não, mas eu pensei melhor, eu não preciso disso. Eu sempre estudei em bons colégios, eu sempre tive autonomia do mundo, então seria injusto eu concorrer na parte das cotas. Eu nunca fui discriminado, eu nunca precisei. Então essa é a minha opinião. Quem não precisa, por questão de renda, não deve se beneficiar. Não deve. Mas é uma questão também de consciência moral dele. Né? Ele sabe que ele nunca precisou, sempre foi para os colégios, como que ele vai concorrer? Eu concordo com vocês. Então, para os argumentos que são contra esse sistema de cotas raciais, primeiro foi discutido a constitucionalidade ou não, que já foi debatido pelo STF, eu acho que não tem nem que discutir nesse caso. Também foi levantada a questão, as três questões prioritárias, não é essa da constitucionalidade. Também foi levantada a questão se as cotas não estariam desqualificando ou estão denegrindo a imagem da universidade pela entrada de estudantes que não estariam tão qualificados quanto os outros. E também foi levantada a questão de que isso poderia gerar um ódio racial. Não queremos debater agora sobre a questão da constitucionalidade, porque já é uma coisa que foi superada. O que o senhor acha sobre esse assunto, sobre os dois assuntos? Primeiro, é interessante como a gente, ao colocar a questão, fala bem de da universidade. Fazendo uma rápida análise semiológica, esse delírio significa tornar negro. Então é um aspecto da cultura do racismo no Brasil. São certas expressões que a gente usa quando quer significado ruim. Denegrir a universidade, você me chama de brasileiro? Bom, então está aí
a primeira coisa que eu ressalto. A segunda é que o nível da Universidade Brasileira, a não ser nas universidades de ponta, como as Campinas, as Georgia, tem um nível que vamos dar uma nota 5. A entrada de negros menos preparados, que estudamos sozinhos, não vai diminuir ainda mais esse índice da passada prática. Eu e muitos professores com experiência de tantos anos dentro da universidade, sabemos que o nível geralmente eu estou dando 5 assim para as vezes terminada, mas o nível não é bom. O nível da Universidade Brasileira, em geral, principalmente das particulares, é baixo. Então a entrada de gente para a sua parada não vai abaixar. E segundo, algumas instituições de ensino, como o Itamaraty, o Instituto de Branco, encontraram uma forma interessante, que é de, ao reconhecer que os negros fora têm menos qualidade, criou o Branco e criaram uma bolsa para esses alunos, enquanto cursam, atingem o nível de temática, língua estrangeira, história. E Itamaraty, por exemplo, fez isso até antes do vestibular. Ele instituiu um programa de bolsas um ano em que esse candidato a Itamaraty recebia essa bolsa para estudar, tomar professores particulares, para prestar cursinhos. E desse jeito, quando se deu o vestibular, eles estavam no nível dos outros. Isso chama assistência compensatória, que é a expressão do americano de assistência compensatória. Você assiste como uma compensação por esse nível inferior do estudante negro, do estudante escolar. Então há maneiras de impedir que a universidade piore na prova. E a outra questão, é a questão de isso gerar um ódio. Então, olha, aí a gente tem que pensar em como funciona o racismo brasileiro. O racismo brasileiro não é igual ao dos Estados Unidos, não é igual ao da África do Sul, não é igual ao racismo que existe nos países da África. Ele tem uma especificidade. É que o racismo brasileiro tem vergonha de dizer o seu nome. Então você ouve as pessoas em público dizerem que não tem preconceito, que gosta de negro, que não é negro, mas na prática, todo momento você vê o racismo. Então, não há ódio, né, dos brancos contra os negros. Há um menosprezo nas questões. E os negros, ao querer sair dessa situação, nós queremos odiar os brancos. Sempre há um negro por branco, sempre há um branco por negro, mas de modo geral, os brancos e negros não se odeiam no Brasil. E nada, não vai ser uma entrada maciça de negros na universidade que vai gerar esse ódio. Eu acho que o racismo brasileiro nunca foi de ódio. Foi sempre de subestimação, de desprezo. Né? Não há, em suma, não há no Brasil uma tradição de ódio entre os negros e brancos que de repente dá Tá certo, obrigado. Nós voltamos para a segunda parte com as perguntas que foram enviadas pelos entrevistados. Voltamos para as perguntas dos estudantes. Vamos lá?
Vamos lá. Primeira, de um estudante do ensino médio da rede particular. Ele pergunta o seguinte: as cotas raciais ferem o princípio da meritocracia acadêmica? Não, não é. Porque a meritocracia acadêmica, em parte do Brasil, não tem a ver com conhecimento, com estudo, tem a ver com relações sociais, em grande parte. Há diversos estudos sobre a formação das elites no Brasil em que se constata isso. É uma meritocracia oligárquica, baseada no poder econômico territorial, sempre o filho de fazendeiro, quase sempre o filho de fazendeiro, quase sempre o rapaz que estudou na Faculdade de Direito de São Paulo, ou do Rio, de São Paulo até o começo do século XX. E depois entrou a Faculdade de Direito do Rio, que foi outra formadora de elite, meritocrática. Então, é uma ideia, é uma meia-verdade. Não pode ser razão para você recusar a ascensão de outros grupos à universidade. Segunda questão, é de um estudante universitário, só que agora da rede pública. É possível adotar cotas para negros em outras esferas sociais além da educação, como no trabalho, assistência social e saúde? É possível. É possível, mas é muito discutível. Por exemplo, onde o Estado pode interferir, parece justo. Onde o Estado não pode interferir com tanto vigor como na iniciativa privada, é complicado, difícil. O Estado pode interferir de alguma maneira a favor de cotas no setor privado, através de subvenção, através de bônus. Por exemplo, já existe no Brasil um bônus para as empresas que participam de licitação pública, se elas têm nos seus quadros uma porcentagem de negros, de mulheres, de deficientes. Ou dizendo de outra maneira, as empresas que empregam negros, mulheres, deficientes, etc., ao participar de licitações, ganham uma pontuação extra. Então, é uma forma de o Estado aplicar sua política de cotas no setor privado, coisa que ele não pode fazer com tanta liberdade quanto faz no serviço público. Obrigado. Terceira e última pergunta é de um estudante universitário da rede pública também. Ele diz o seguinte: a longo prazo, as cotas podem diminuir o preconceito racial e social existente? Tudo indica que sim. Ninguém sabe o futuro, mas tudo indica que sim, que há exemplos em outras partes do mundo em que isso aconteceu, especialmente nos Estados Unidos, mas também na Colômbia, onde há uma grande porcentagem de negros e índios. Por exemplo, a criança, quando vê um igual a si, uma criança negra, quando vê um igual a si, sendo respeitado, tendo prestígio, tendo conforto, ela se valoriza, ela se sente valorizada. Quando ela só vê seus iguais em situações desconfortáveis, humilhantes, servis, ela se sente, primeiro, infeliz, e segundo, inferiorizada. Então, o consumo faz bem para as crianças negras, mulatas, mestiças, verem seus iguais em condições de prestígio, comando, liderança, fazendo parte da elite intelectual, fazendo curso universitário. Isso se vê, por exemplo, nas pessoas pobres e negras, sobretudo, a alegria que elas ficam quando um parente entra na universidade. Para nós, na universidade, não é um fato comum, não é um fato que desperte a nossa emoção. Mas para os pretos e pobres, ver o que a gente entrar na universidade é um acontecimento.
Isso mostra que a ascensão de negros faz bem aos outros negros. Tá certo. Obrigado pela sua participação e obrigado a vocês por terem nos assistido.